Fala, meu povo, galerinha mentorizada, vamos para a nossa aula número 8. Vamos falar agora sobre os tipos de questões. É isso mesmo. Os tipos de questões que estão ali delimitados nesse livro aqui, da nossa grande autora. Você está aqui comigo nesse módulo já faz um bom tempo. A gente está aqui caminhando, falando sobre por que avaliar, como avaliar. Justamente esse livro da Ilza Martins Santana, que está sendo apresentado para você de modo muito radiografado, muito cirúrgico. E por isso, a gente vai falar agora sobre os tipos de questões, ok? E pensando nisso, quando a gente pensa em questões, a gente pensa na relação do professor, né, com o aluno ou com o estudante, com o educando, seja como você queira chamar aí. Essa relação, ela muitas das vezes é utilizada como uma barganha de intimidar, de deixar o aluno triste. Então, às vezes você quer implementar ali uma questão, né, justamente para deixar o nosso aluno ali de modo a pensar assim, poxa, o professor é muito malvado, né? Então ele fica assim, ó, dessa forma aqui, ó, quando o aluno olha a questão. É isso aí. Tem muita gente que quando se depara com uma questão feita pelo professor, pensa assim, nossa, ele foi tão vingativo aqui nessa, nessa prova. Muitas das vezes a prova tem esse perfil, né? Então a gente, na verdade, deveria ter uma relação o quê? Uma relação como? Diz aí, uma relação harmoniosa, de cumplicidade, de que as questões possam dar uma dimensão daquilo que você está avaliando, da sua relação com o aluno, trazer também uma dimensão daquilo que você entende que está funcionando ou não, e não deixar o aluno dessa forma aqui, ó, assustado, né, é, temendo, né, essa sua relação com ele. E dessa harmonia, né, as questões ali, elas tendem a te dar uma direção. Então vamos ver o que a nossa autora está nos sinalizando aqui ao longo da nossa conversa, ok? Vamos lá. Então ela diz o seguinte, vamos lá. No texto, ela apresenta, no texto, nesse livro dela, ela apresenta o seguinte, que o professor deve ter presente que ele é apenas o organizador da aprendizagem. Então, ele tem que se situar nessa dimensão em que ele é apenas o organizador dessa aprendizagem. Tá? E para isso é indispensável que ele haja uma relação, como eu disse, harmoniosa entre a sua pessoa, o indivíduo enquanto educador, tá? E o próprio educando. Tá? O ensino, então, é a implementação dessas interações. Então, veja que aqui tem dimensões. Ó, eu posso colocar aqui uma dimensão interpessoal. E vai facilitando a aprendizagem, tá? Então, essa dimensão é uma dimensão de relação mesmo com o outro, tá? Então, a avaliação, em termos de aspectos gerais, a avaliação, ela quer seja feita através de testes ou provas, porque você pode avaliar de diversas formas, né? Você pode fazer por teste, por prova, tem que ser realizado numa atmosfera que permita o crescimento. O aluno precisa entender que essa avaliação, ela está numa dimensão de gerar crescimento, não bloquear o aluno porque fez uma prova e foi mal. Então, os testes e as provas, eles devem se constituir, tanto as provas quanto os testes devem se constituir por elementos que confirmem os objetivos do aluno. Lembrando que o objetivo é sempre traçado para o aluno, para que ele atinja. Né? Então, muitas vezes, o professor centra o objetivo nele mesmo, ou no próprio conteúdo. Na verdade, os objetivos, os testes, os instrumentos, as provas, as formas de se avaliar, precisam ter sempre em mente, em vista, o aluno, tá? Essa é, 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 é a diretriz aqui que a autora traz para nós. Então, o professor utilizar a avaliação como um recurso, lembrando que a avaliação aqui ela entra como um recurso para o educando, deve verificar seu crescimento, né? Se está permitindo ao aluno a se tornar um aprendiz crítico. Está gerando crescimento? Está fazendo com que esse aluno aprenda de modo crítico, capaz de avaliar as contribuições feitas pelos outros? Estará oportunizado, nesse caso, ao aluno os conhecimentos que são relevantes para a solução dos problemas? Estará oferecendo, então, uma condição para o aluno ser criativo e livre? Será que está acontecendo isso? Além de capaz em suas iniciativas, né, ser responsável por sua ação, né, por suas ações. Então, é muito interessante pensar nessa forma de avaliação enquanto relação interpessoal, que fomente o crescimento. Eu achei a grande
tônica aqui da fala dela é a ideia de produzir, né, um aprendiz crítico que está sempre crescendo e melhorando, né? Ele está sempre ali sendo responsável por suas ações também. Então veja essa aqui. É uma questão dissertativa que eu coloquei para vocês pensarem. Isso não está no livro, tá? Mas olha só. Que acontecimentos marcaram o fim da Guerra Fria? Aí o aluno vai lá e escreve assim, ó. O início tem várias pérolas assim, né, na internet, tá? O início do verão. Por quê? Ele interpretou que no sentido de Guerra Fria tem uma oposição aqui a verão. Então aqui tem frio e aqui tem calor. Apesar que no Rio de Janeiro e no Brasil hoje em dia, essa dimensão de frio no inverno, por exemplo, e verão com calor, já não dá nem mais para ter tanta certeza, né? Com as mudanças climáticas, com, com as alterações. Eu, por exemplo, estou gravando essa aula agora em plena primavera, mas está uma onda de calor surreal aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, picos de temperatura, então a gente já tem essa relação aí. Mas o que que tem a ver, né, essa nossa imagem de ilustração, que você ficar com isso na cabeça com o conteúdo que a nossa autora está apresentando para nós. Tudo, gente, tudo. Porque a Ilza Martins Santana, quando ela apresenta para nós aí, por meio, né, da sua escrita, ela vai trazer também o Lindemann, né, vai falar sobre o que é o termo de dissertação, a gente vai ver já já. Então, quando a gente pensa em dissertar, o que é argumentar, apresentar uma resposta, né, é, expressar-se. Então, ela diz o seguinte: as questões dissertativas, elas podem estar relacionadas ali a desenvolver em vários níveis. Mas o que é uma questão dissertativa? E, gente, e a banca da Marinha gosta de cobrar essa coisa das questões. Constitui-se por descrições livres, isto é, o aluno pode responder com suas próprias palavras. Então, dissertar é falar ou escrever, né, com suas próprias palavras, tá? Então, o termo dissertar, quando a gente pensa em dissertar, a gente está falando justamente, né, quando a gente fala assim, ou dissertar ou fazer um ensaio, né, segundo Lindman, tem a ver com uma resposta escrita, cujo tamanho varia de uma ou duas frases, ou pode chegar a várias páginas. Existem provas, por exemplo, de seleção para professores universitários que são feitas com várias páginas de papel ao maço, né, de papel escrito. Muita gente faz prova escrita ainda, tá, gente? Eu, por exemplo, quando eu fiz a minha primeira especialização, quando eu fiz assim a prova, processo de seleção para a primeira especialização que eu fiz, eles entregaram várias folhas de papel maço e a gente tinha que responder lá duas questões. Eu lembro que eu respondi 4 páginas para uma questão. É uma questão bem complexa, que cabia essa dissertação. A gente vai ver a forma como isso tem que ser feita, né? Como se elabora uma questão dissertativa aqui. Mas, de alguma forma, o fato de expressar-se livremente não impede objetividade na resposta. Perceba que aqui o fato de ser dissertativa não vai tirar a objetividade dessa resposta. Então, isso aqui também é um elemento bem interessante para a gente poder pensar que ela traz para nós. Vai dizer que as questões dissertativas podem ser elaboradas de forma a desenvolver no aluno, entre outros, né, níveis de pensamento que envolvam processos mentais, podendo ser elaboradas de diversas formas. Aqui, gente, perceba que ela está falando de processos mentais, tá? Esses processos mentais são muito cobrados, né, pela prova da Marinha, por exemplo, tá? Porque essa questão da aquisição do conhecimento é uma página lá que tem no livro. Deixa eu pegar o meu livro para mostrar para vocês e falar exatamente. Talvez na sua edição seja diferente, mas essa evocação, esse reconhecimento, e aí a gente vai falar sobre os níveis ali, a categoria de cada uma, né? Dentro da categoria de aquisição de conhecimento, a gente vai ver agora, ela tem lá duas subcategorias. Então a gente vai falar de categoria e subcategorias e uma caracterização que ela apresenta também, tá? Então a gente vai falar sempre nesse sentido. A gente vai apresentar uma categoria e da categoria a gente vai tirar também aí as subcategorias. E vamos descrever por meio de uma caracterização que ela colocou no livro. A Marinha adora cobrar isso. No QT, olha só, no QT,
Prova do quadro técnico. Grave o que eu estou falando que é verdade, tá? Prova do quadro técnico QT 2017. Questão número 28. A questão número 28 trazia esse assunto. E muita gente não lembrava disso na hora de responder, na hora da prova, tá? Questão 28. Se você quiser conferir aí, ó, você pode conferir, tá bom? Então, olha só. A gente está falando de uma categoria. Qual é a categoria que a gente está trabalhando aqui, tá? É de aquisição do conhecimento. Essa é uma categoria. Dentro da categoria de aquisição de conhecimento, um grupo de aquisição de conhecimento, você tem uma questão dissertativa que se encaixa na subcategoria de reconhecimento. E aí ela coloca a caracterização dessa subcategoria dizendo que, em face de um estímulo específico, há identificação e seleção da resposta correta. Então, quando você, em face de um estímulo, tem a identificação de uma resposta correta, é uma questão de reconhecimento. Em fase, né, de um estímulo, na verdade, numa fase, na verdade não é nem fase, é um em face aqui. Em face de um estímulo, e aqui é um estímulo já diferente, né, que você está falando aqui. Em face de um estímulo específico. A reprodução seletiva, perceba que aqui ela vai dizer para nós, ó, que não é uma reprodução, não é uma identificação apenas, né, de uma resposta, uma identificação e uma seleção de uma resposta correta, e sim uma reprodução seletiva em direção a uma resposta correta. Tem uma evocação. Então, é uma subcategoria sendo apresentada para nós, uma evocação, uma questão de evocação. Aqui a gente encerra essa categoria de aquisição de conhecimento, tá? Vamos ver em diante aqui o que ela tem para falar como observação ainda sobre essa categoria. Ela vai dizer que o professor pedirá ao aluno, aqui ele vai dar exemplo, né? O professor pedirá ao aluno que registre um número X de conceitos, princípios ou generalizações. Esta categoria exigirá, tá, apenas a memorização, uma evocação ali. Então, registre 5 motivos que considere significativos para que as pessoas não fumem. Isso após o estudo dado. E aí você vai evocar uma informação, porque ela vai ter que selecionar aqui, ó, 5 motivos, tá? Uma resposta seletiva, uma reprodução seletiva aqui, ó, em direção a uma resposta correta, que é justamente são os dados que são significativos aqui, para que as pessoas não fumem. Tá bom? Então aqui a gente tem um grande exemplo. Aí, olha só, a gente vai trazer agora uma outra categoria. Ó, categoria de estabelecimento de relações entre elementos cognoscitivos e experimentais. Essa é uma outra categoria. Gente, é muito comum a banca da Marinha colocar uma descrição, tá, de uma categoria e fazer essa mistura. Então você precisa decorar isso aqui mesmo, tá? E entender também. Então, dentro dessa categoria de estabelecimento de relação ou de relações entre elementos que envolvem o conhecimento e experimentais, a gente tem a ideia de associação. Então, o indivíduo ele estabelece conexões entre elementos dados. Tem a ver com a palavra-chave aqui, ó, conexão entre elementos dados. Ou ele pode fazer também a comparação, tá? A comparação. A comparação tem a ver com comparar mesmo, estabelecendo semelhanças e diferenças. Então, perceba que você está fazendo sempre uma relação. Uma relação de associação, conexão, ou uma relação de comparação, ou seja, estabelecendo semelhança ou diferença. Tá? Então, assim você entendeu aqui a segunda categoria nossa. No terceiro, ainda na segunda categoria, a gente vai ver aqui agora, é, na verdade, é o seguinte: dentro aqui da ideia, né, a gente está aqui com um exemplo, né? Vamos ver exemplos aqui de cada categoria, de cada subcategoria da segunda categoria ainda. Vamos ver exemplos, tá? Quais são os exemplos? Em termos de associação, vamos lá. Vou fazer um exemplo aqui de uma questão dissertativa. Lembrando que a gente está estudando questões dissertativas, tá? Que estão ali na subcategoria de associação. Como é que seria uma questão dissertativa com a característica de uma subcategoria de associação? Um exemplo aqui seria isso aqui, ó. Agora que já estudou o descobrimento do Brasil,
e o descobrimento da América, gostaria que você associasse quatro elementos comuns entre ambos. Então, eu estou tendo um processo de associação aqui. E se fosse comparação, como é que seria comparação? Uma questão dissertativa. Registre três semelhanças e três diferenças constatadas entre o descobrimento do Brasil e o da América. Perceba que aqui é o mesmo assunto sendo cobrado. Agora que você já estudou, gostaria que você associasse quatro elementos comuns, tá? Entre ambos, tá? Associando. Na comparação eu quero que você registre a semelhança e a diferença. Então, se numa questão trouxer a ideia de semelhança e diferença, aí você está falando de uma comparação, você está comparando, ok? Então, aqui são dois exemplos interessantes para a gente poder fechar essa segunda categoria. Tá? Vamos ver agora uma outra categoria. Deixa eu botar aqui com uma outra cor. Ó, uma outra categoria para você. A aplicação de conhecimentos. Aqui tem algo mais operacionalizado, ok? A ideia é de uma categoria. Está relacionada à aplicação e conhecimentos. Essa aqui é a nossa terceira categoria. Dentro da terceira categoria, a gente tem duas subcategorias: a de transposição e a de explicação. Transposição: o indivíduo então reorganiza o conteúdo, olha aqui a palavra-chave, reorganiza o conteúdo estudado, e ele passa a aplicar princípios, conceitos, fórmulas e situações concretas e também particulares. Então, ele vai fazer uma transposição, ele vai reorganizar isso. Tá? A explicação é bem óbvia, o indivíduo organiza, reorganiza o conteúdo, tratando da ordenação conceitual, né, do fenômeno ou ideia, sustentando ou apoiando afirmativas. Ele vai explicar. Então ele vai sustentar uma afirmativa, vai explicar o motivo, ele vai argumentar naquele sentido ali, dando uma explicação.
Então vejamos exemplos dentro dessa categoria de generalização de conhecimentos, ok? Aí a gente tem aí exemplos. No que diz respeito à síntese, olha aqui. O professor distribui textos e pede aos alunos que elaborem um ensaio sobre a religião egípcia, por exemplo, tá? Olha só que interessante. Eu comecei pelos exemplos aqui, tá? A gente estava aqui na generalização, apresentando fechamos a aplicação de conhecimentos e depois eu comecei aqui na generalização do conhecimento, tá? Aí você tem aqui uma integração, síntese, expansão, tem várias categorias. Mas vamos começar por esse exemplo aqui, ó. Vamos fazer o inverso, tá? Primeiro eu vou apresentar o exemplo. O professor distribui textos e pede aos alunos que elaborem um ensaio sobre a religião egípcia, por exemplo. Essa aqui é bem interessante, né? Porque a ideia de um ensaio vai fazer com que o aluno traga a ideia de síntese. Então, é uma característica, dentro de uma subcategoria, né, de pensar ali uma síntese, né? A integração e síntese. E isso está dentro de uma categoria maior de generalização de conhecimento. Um viés de expansão poderá ser solicitado ao aluno para fazer a interpretação de um fato, isto é, ser-lhe-ão oferecidas condições, vão ser dadas condições,
para dar ou negar sentido às experiências ou explicar significado daquilo que percebe diante de um determinado fato. É até uma questão até complexa aqui, né? Mas ele vai dar um gancho ali, vai dar um pontinho e você vai desenrolar essa questão. Isso aqui é uma questão bem típica a ser dada aí para quem vai fazer provas de nível superior, uma prova mais complexa. Então, é uma expansão. Tanto a síntese quanto a expansão estão dentro da categoria, a nossa última categoria aqui, de generalização. Agora vamos voltar para a explicação, porque talvez tenha sido melhor explicar assim, tá? Integração e síntese, né? Você tem ali, o aluno reorganiza o conteúdo envolvendo também suas experiências e produz uma nova estrutura até o momento claramente percebida ali, né? Até o momento não claramente percebido até então. Ele vai expandir isso, né? Ele vai integrar e fazer essa síntese. Aqui tem exemplos aqui. Entenda que aqui é uma integração barra síntese, tá? Porque a ideia de síntese ela dá uma dimensão melhor para entender quando a gente apresenta. Então, integração e síntese produz uma nova estrutura com base, né, naquilo que você até então até o momento não tinha sido tão bem percebido ali, mas ele vai reorganizar o conteúdo. E vai envolver também sua experiência, ele vai integrar aquilo que ele aprendeu, vai sintetizar, vai apresentar de maneira mais delimitada. Você está conseguindo compreender, gente? Eu sei que esse assunto é bem complexo, é decoreba mesmo, tá? Então, é decoreba, não tem para onde fugir. No que diz respeito à expansão aqui, ó, o aluno reorganiza o conteúdo, ampliando, explorando, tá? Novas associações. A banca da Marinha gosta de colocar esses detalhamentos aqui que estão na lateralzinha aqui que eu estou apresentando, é porque aqui vocês não vão conseguir ver. Ó. Deixa eu ver, tentar com a luz do estúdio aqui, ó, tá vendo? Esse quadro aqui, ó, esse quadro. Deixa eu botar uma luz maior. Aqui, melhor. Visão maior e na luz, mas deixa eu diminuir um pouco a luz para vocês entenderem, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse quadro aqui, tá? Esse quadro aqui, ó, é como a Marinha gosta de cobrar, tá? A Marinha gosta de trazer esse elemento aí que a gente está apresentando para vocês por meio desse quadro, pegando um trecho dessa associação, desse link, e jogando e perguntando: é expansão, é predição, é integração e síntese? Então vocês precisam ficar ligados nisso, tá? Por exemplo, o aluno reorganiza o conteúdo, deduzindo ali consequências, tá? Então ele está deduzindo consequências aqui, hipóteses, proposições. Então há um direcionamento, uma seleção de alternativa que encaminha a solução ao problema proposto. Ou seja, ele vai tendo um adiantamento, ele vai dando uma predição, vai deduzindo consequências. Então, ele vai trazer exemplos de cada um agora aqui. A gente já viu alguns ali, né? De integração e síntese, a gente viu aqui, ó, o aluno apresenta de forma condensada o núcleo de um assunto, isto é, sem perda dos aspectos importantes. Existem diversas formas de resumir, tais como enumeração de ideias, esquematização de temas, dar título também é uma forma muito boa de resumir. Você pode, por exemplo, apresenta uma redação e pede para o aluno colocar o título naquela redação. É uma forma também de você aplicar essa ideia de síntese, de integração ali, com base no que ele já aprendeu. Então, o professor lê um documento histórico e pede aos alunos um título adequado. Outra forma de resumir, né? Poderá ser ali também uma série de afirmações dadas, observar as relações existentes entre elas e destacar a ideia central. Essa coisa da ideia central também é uma ideia, uma forma bem interessante de se fazer essa integração, de fazer essa síntese aí. Então, são exemplos aqui de integração e síntese, tá? Que a gente viu aqui agora. Tá? Aí tem aqui, ó, de síntese e expansão, também tem alguns exemplos que a gente viu aqui, tá? De síntese a gente viu também um pouquinho, e a ideia de expansão também está apresentada lá. Outra ideia de síntese aqui, a gente viu aqui um aqui também, ó, tá? Todas as ideias aqui, vários exemplos, né? Mais um exemplo de integração e de síntese, mais um exemplo, e agora aqui um exemplo de expansão, tá? Falta o quê? Um exemplo de predição, ok? No exemplo de predição, a gente vê isso aqui, ó. Colocamos atividades que desenvolvam. Primeiro que você tem que entender ali, colocamos na predição, a gente coloca atividades que desenvolvam um pensamento como crítica, suposição, imaginação, obtenção e organização de dados, hipótese, aplicação de fatos e princípios a novas situações, soluções de problemas. Perceba que aqui ele vai apresentar algumas características que isso aqui pode ser muito cobrado na prova da Marinha. A ideia de crítica, a ideia de suposição, a ideia de imaginação, a ideia de obtenção e organização de dados, a ideia de hipótese, de aplicação de fatos, de princípios a novas situações, de soluções de problemas e de decisão. Você deve estar falando assim, poxa, mas é só um texto que o Johnny está apresentando. Não. A autora, tá, ela vai trazer para nós, a Santana, ela vai trazer para nós
cada elemento desse aqui que está coloridinho com uma descrição. Então, a gente não vai fazer isso ao longo dessa aula. Eu vou encerrar essa aula aqui, fechando essas categorias, e a gente vai voltar nessa ideia da predição e com essas atividades aqui que ela apresenta para nós, tá? Relacionadas à predição. Então, eu vou retomar esse slide aqui. Dentro da categoria de generalização, a gente tem a predição, que tem várias atividades. A gente vai estudar essas atividades lá, tá bom? Para a gente fechar esse bloco aqui, que é um assunto bem denso e ele demanda muita é, atenção de vocês, vamos retomar as nossas categorias. Não sei se você vai lembrar e a gente vai tentando sistematizar aqui. As categorias dos processos mentais ligados às questões dissertativas são a aquisição de conhecimentos. Você lembra aí quais são as duas? Se você não lembra, ferrou, hein? É o reconhecimento e a evocação, tá? Reconhecimento e a evocação. Quando a gente estabelece a categoria ali de estabelecer relações entre os elementos cognitivos experimentados, a gente viu isso, que é a ideia de relações, a gente tem duas subcategorias. Quais são as duas subcategorias? Vocês lembram? Digam para mim aí, não ouvi. Hã? Tá voltando no material, né? Se tá voltando no material, tá bom. Se tá voltando lá, tá recuperando o conteúdo. A gente tem os dois elementos, as duas categorias ali, subcategorias, na verdade. A associação e a nossa comparação. A gente viu que tem toda a relação com a palavrinha, né, de estabelecer, é, estabelecer, então, ou relacionar. Então, tem a ver com isso. Tem a ver com criar conexões. Então, associação e comparação, tá? A aplicação de conhecimento. Aí você tem aí três, não é isso? Vamos ver se a gente consegue colocar aqui para vocês lembrarem. Três. A primeira é a ideia de transposição. Deixa eu fazer essa seta de maneira diferente. A ideia de transposição. A segunda é a ideia de quê? Diga para mim. Hã? Não ouvi. Explicação. Ok. E a outra? A outra é a nossa interpretação. A gente falou sobre isso também. Se você não conseguiu captar isso aqui e decorar, volte no vídeo, faça esquemas. Eu fiz questão de voltar com isso aqui conforme um resumo, porque às vezes a gente vai falando sobre categorias e vocês não associem, não associam aí, não vão buscando. Por mais que vocês não associem, vocês precisam retomar isso, porque a banca da Marinha ela vai no detalhe, ela vai na palavrinha-chave que está caracterizando cada subcategoria. Então, eu preciso estudar isso. E na ideia de generalização, a gente tem ali a integração e síntese, né, que é a mesma coisa ali, está dentro da mesma subcategoria. A ideia de expansão, que vimos aqui agora, e a ideia de predição. Johnny, eu sempre fico na dúvida quando eu leio esse livro para estudar para o concurso, e até então eu estudava sem a sua ajuda, a ideia, né, de predição. O que você está querendo dizer com predição? Predição, gente, nada mais é do que uma dedução. A gente pode dizer uma indução, mas na verdade é uma dedução. Então, predição é a ideia de dedução. Deixa eu sair da sua frente, eu escrevi aqui, ó. Dedução, tá? Então, o aluno vai reorganizar a ideia sempre deduzindo. Deduzindo. Então, o que que eu vou sugerir para vocês? Vocês marquem a palavrinha-chave. Inclusive, gente, inclusive na própria publicação, no próprio livro, ela vai caracterizar aquilo, né, cada categoria ou subcategoria, e ela vai colocando em itálico aquilo que é mais importante. Por exemplo, na ideia de reconhecimento, estímulo específico a uma seleção. A ideia de evocação, ela coloca lá, reprodução seletiva, ela coloca em itálico. Vamos voltar aqui na ideia de predição. Ela coloca, quando ela fala sobre deduzindo, ela coloca em itálico. Então, é justamente porque são elementos mais importantes relacionados aí à nossa característica. É fundamental que vocês decorem
decorem essas categorias e as subcategorias. As subcategorias eu vou marcar tudo de amarelo aqui agora, tá? Para você não esquecer. Então, a categoria é isso aí que está relacionado, né? São as categorias que já estão relacionadas para você. As subcategorias, reconhecimento, evocação, categoria 1. Associação e comparação, aqui. Transposição, explicação e interpretação, na categoria 3. E na categoria 4, a gente tem a integração e síntese, expansão e predição. É fundamental que vocês decorem isso aqui, tá? Você que está assistindo essa aula pelo YouTube, print, marque a gente lá no @mentorizar, tá? E diga para nós se essa aula foi útil para você que está estudando o concurso da Marinha aí, se esse assunto serviu para você, tá? Então, assim a gente vai encerrar esse conteúdo, porque na próxima aula, no próximo vídeo, tá? A gente vai fechar esse conteúdo com vocês. A gente vai explorar melhor essa informação, trazendo os elementos da predição, tá? Elementos, então eu vou retomar a subcategoria predição para justamente, né, falar dessas atividades relacionadas à subcategoria predição, que não são poucas. E aí a gente vai ter uma aula completa falando sobre a predição. Então, quando eu tenho uma questão dissertativa que traz a ideia de deduzir, né, o aluno vai reorganizar o conteúdo deduzindo, ele tem algumas atividades que ele pode fazer. A primeira é a ideia de crítica, né, que a gente já falou aqui. E aí, assim, a gente vai trabalhando também suposição, de imaginação, a ideia de obtenção e organização de dados, a ideia, né, enfim, de hipótese, aplicação em fatos e princípios a novas situações. Então, ela vai trazendo a solução de problema, tá? Então, a de decisão. Então, a gente vai. Tem elementos tão importantes que merecem uma aula específica para falar sobre isso, tá? Porque a banca da Marinha pode cobrar isso também. Você que vai estar estudando esse livro aí para esse concurso, tá bom? Assim a gente encerra mais uma aula nossa aqui e eu tenho certeza que esse conteúdo fez muito sentido para você. Se você ainda não faz parte da nossa turma Cisne Branco, a nossa turma aí focada no concurso da Marinha, está assistindo essa aula aqui, tem interesse em fazer parte, mande uma mensagem no direct para nós, tá? Chame lá no @mentorizar, tá? É bem simples você falar com a nossa equipe. A nossa equipe está sempre à disposição. Você vai digitar no seu Instagram, @mentorizar, e vai chamar a nossa equipe no privado. A gente também tem um número de contato, de suporte lá, está disponível quase que 24 horas por dia. Tem duas pessoas que alternam lá para responder os nossos alunos, e você pode também fazer um orçamento, saber como que a gente pode liberar um cupom de desconto para você, por exemplo, para você fazer parte da nossa turma Cisne Branco. A gente tem outras turmas também, tá? Você que de repente está estudando aqui na turma Cisne Branco, a gente tem a turma Pegasus, focada, né, justamente no concurso da aeronáutica, e temos a turma Verde Oliva, focada também 100% do edital da turma do Exército Brasileiro, a ISFESEX. E para quem vai fazer concursos de prefeituras, né, em diversos concursos, certames aí no Brasil, a gente tem a turma intensiva para prefeituras, que também com um cabedal de conhecimento bem extenso, né, tentando mapear aí o máximo de conteúdo que cai nesses concursos de prefeituras, tá bom? Foi um prazer ter você aqui conosco e até a próxima aula. Tchau, tchau!